Olha, vamos falar de um assunto que, infelizmente, tira o sono de muita gente: dívidas. É um peso, né? E um peso que vai muito além do bolso. A ideia aqui hoje é a gente construir, passo a passo, um plano prático baseado em dados e métodos de especialistas para realmente virar esse jogo em 2026. Para começar, vamos olhar para esse número. Ele é impactante. Uma pesquisa da CNDL e do SPC Brasil mostrou que 82% das pessoas com dívidas sentiram algum impacto na saúde, seja física ou mental. Isso já mostra, de cara, que dívida não é só sobre dinheiro, é sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. E aqui a gente vê em detalhes o que é essa dor. Não é algo vago, sabe? É ansiedade crônica para quase 75% das pessoas. É não conseguir dormir direito, é perder a vontade de sair, de ver os amigos, até a produtividade no trabalho cai. Então, se alguém se sente assim, não é exagero, é o efeito real que a dívida causa. E para a gente ter uma noção da escala do problema, olha só esse dado. Dados recentes da Serasa mostram que no fim do ano passado, quase 80 milhões de brasileiros estavam inadimplentes. Gente, isso é mais de um terço da população. É uma crise silenciosa acontecendo agora, dentro de milhões de lares. Mas ok, chega de falar do problema. Estamos aqui para falar da solução. A partir de agora, a gente vai traçar um mapa, um caminho claro, objetivo, baseado no que o Banco Central e os maiores especialistas da área recomendam para retomar as rédeas da vida financeira. E a principal mensagem é essa: tem saída. É totalmente possível reverter o jogo. Não importa o tamanho do desafio, com a estratégia certa, sempre dá para recalcular a rota. A organização e um plano claro, eles são a bússola e o mapa que vão guiar a gente para fora dessa situação. Então, por onde começar? O ponto de partida é sempre o mesmo: diagnóstico. O primeiro passo de qualquer plano é ter clareza total. É preciso encarar a situação de frente, saber exatamente contra o que se está lutando. E o que isso significa na prática? Primeiro, listar absolutamente tudo o que se deve, cada conta, cada empréstimo, sem esconder nada. Segundo, mapear o orçamento, quanto dinheiro entra e para onde vai cada centavo. E terceiro, que talvez seja o mais difícil, redefinir as prioridades. O próprio Banco Central destaca como é crucial separar o que é necessidade, o que é desejo e o que é puro desperdício. E olha que dica prática interessante do C6 Bank: tentar o desafio dos 7 dias. A ideia é passar uma semana inteira pagando só o essencial, os custos fixos. É uma forma incrível de perceber para onde o dinheiro está indo sem a gente nem notar. Vale a pena tentar. Ok, com a clareza em mãos, chegou a hora de escolher a estratégia de ataque. E aqui é importante dizer, não existe uma resposta única que serve para todo mundo. O melhor método é aquele que funciona para cada um, para a mente e para a motivação de cada pessoa. Muitos especialistas dizem isso. Finanças são 80% comportamento e só 20% conhecimento. Ou seja, é muito mais sobre psicologia do que sobre matemática. O conhecimento ajuda, claro, mas é o comportamento que garante que a gente chegue até o final. Por isso a escolha do método é tão pessoal. E basicamente existem dois grandes caminhos. O primeiro é o método bola de neve. Ele foca em conseguir vitórias rápidas, começando pela menor dívida para manter a motivação lá em cima. O outro é o método avalanche, que é pura matemática. O foco vai para a dívida com os juros mais altos para economizar mais dinheiro no fim das contas. E como saber qual é o melhor? Bom, para quem precisa de resultados rápidos para não desanimar, o bola de neve é ideal. A sensação de eliminar uma dívida, mesmo que seja menorzinha, dá um gás psicológico incrível. Agora, para quem é mais disciplinado, focado em planilha, na lógica de economizar o máximo possível, aí o avalanche é o caminho mais eficiente financeiramente. E não dá para subestimar o poder da motivação, viu? Um estudo de uma escola de negócios super prestigiada, a Kellogg, confirmou isso. Eles descobriram que o fator que mais indicava sucesso não era a taxa de juros, mas sim o número de contas que a pessoa conseguia quitar logo no início. Essas pequenas vitórias são um reforço positivo muito poderoso. Agora, uma dica de ouro pensando na nossa realidade aqui no Brasil. Antes mesmo de escolher entre bola de neve ou avalanche, é preciso estancar o sangramento. O que é isso? Se existem dívidas com juros absurdos, como o rotativo do cartão ou cheque especial, a prioridade número 1 é tentar trocar essa dívida cara por uma mais barata. Depois de fazer isso, aí sim se aplica um dos métodos. Tudo isso pode parecer um pouco teórico, né? Então vamos ver na prática como um plano consegue transformar um número que parece impossível em algo gerenciável. Pensa nessa situação: uma dívida de R$ 70 mil.
É um número que pode paralisar qualquer um. O que fazer diante disso? Pois é, essa era a realidade da Bruna, um caso real que ficou famoso. E a primeira reação dela, como seria da maioria de nós, foi de paralisia total. O número parecia grande demais para sequer saber por onde começar. E aqui é que acontece a mágica do plano. Quando ela aplicou um método como bola de neve, o foco dela mudou. Deixou de ser os R$ 70.000 e passou a ser a primeira dívida da lista, a menor de todas. Aquele problema gigantesco virou uma primeira tarefa concreta, alcançável, e isso devolve a sensação de controle. Bom, a gente está chegando ao final desta análise, e agora a bola está com quem nos assiste. A jornada para a liberdade financeira começa hoje, com um único passo. Não importa tanto se o caminho escolhido foca na motivação do bola de neve ou na matemática do avalanche. O que realmente faz a diferença é ter um plano e dar o primeiro passo. É o simples ato de planejar e agir que devolve o poder e o controle para nossas mãos. Para a gente encerrar, fica uma pergunta. Depois de tudo que a gente conversou, qual ainda é a maior dúvida sobre como quitar dívidas? Deixa um comentário aqui embaixo. A sua pergunta pode ser a mesma de muita gente e pode ajudar outras pessoas que também estão nessa jornada.